Eu falei em outro momento sobre a Sociedade de Garantia Solidária, que é um projeto que foi regulamentado aqui no Brasil, né, sendo espelhado por cases de sucesso em toda a Europa, Japão. E eu conheço o Thiago Schornick aqui olha, décadas já. Eu sei do gabarito dele de conhecimento, né? Tudo que você tem na parte administrativa. E você foi um dos coautores dessa lei, que inclusive agora é regulamentada. Thiago, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque... Cara, eu acho que isso aqui é algo que vai ser um espelho agora. A gente se espelhou em outros países que deu sucesso, né? Teve todo um sucesso, mas agora a gente pode ser um espelho com essa lei agora, com essa Sociedade de Garantia Solidária. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que é a SGS primeiro. Legal. Obrigado, Cirilo, aí, pelo espaço mais uma vez. Então a SGS, ela é um projeto bem audacioso, né? Infelizmente é um projeto que já está aí perdurando quase 20 anos, né, entre aprovações nas várias instâncias, né, Câmara de Deputados, Senado, depois a regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. Demorou, né, não precisava, mas enfim, agora nós temos, né, agora em junho saiu a regulamentação da lei, né, no final do ano passado a lei foi sancionada e agora em junho foi regulamentado, ou seja, nós temos os requisitos mínimos para a constituição tanto da sociedade de garantia quanto para a sociedade de contragarantia, que seria um outro tipo de sociedade que basicamente subsidiaria com recursos, né, com questões relacionadas à garantia às SGS constituídas. A sociedade ela tem um papel fundamental justamente para inverter, né, uma equação que é justamente a equação do crédito, né? Que hoje basicamente ela é top-down, ela é de cima para baixo, né? Os bancos basicamente que instituem as regras e o empresariado vai ter que atender aquelas regras para ter acesso ao recurso, né? Acesso ao crédito. A SGS, na verdade, ela empodera, né, os micros, pequenos, né, através de uma sociedade, que é um modelo parecido com o de cooperativa, onde eles, unidos, com força, com participação, né, eles conseguem ter acesso ao crédito também, né? E aí procuram os bancos, que podem ser os bancos comerciais, né, não necessariamente bancos públicos, para conseguirem ter acesso a um recurso, a um financiamento para investirem no seu negócio. Com a regulamentação, então, a gente tem os requisitos, né? A quantidade mínima de participação que pode ter, ou máxima, né, de cada sócio, quanto que pode ser dado em garantia para cada um dos sócios, né? O capital social mínimo, por exemplo, é R$200 mil, né? O que nós consideramos baixo, né, comparado a outros países, né, principalmente os europeus. Mas se está começando, né, Thiago, se a gente for olhar que é algo que está engatinhando ainda, talvez ainda já seja algo que, para quem quer empreender, já seja uma boa alternativa. Sim, para a sociedade. A gente imagina mais ou menos uma sociedade em nível estadual. Cada estado tendo mais ou menos a sua sociedade, assim como mais ou menos nos demais países que já possuem êxito na implantação desse sistema, como a Argentina, como o Chile, como a Espanha, Japão, Portugal. Onde eles têm basicamente uma divisão um pouquinho até menor, né, de estado, mas também em nível estadual, né, porque justamente para que ganhe robustez, que tenha uma participação significativa de sócios, é interessante que ela seja grande, né, para que tenha força, de certa forma. Então, por esse motivo, a gente considerou que de repente poderia ser um pouquinho mais essa participação, mas enfim, isso não é nada que inviabiliza. O que pode inviabilizar é a falta da participação de sócios aportadores de recursos, sócios financiadores, né? Que a gente fala basicamente aí dos bancos, né, ou dos fundos públicos. Porque se não tiver a participação dos bancos, especialmente dos públicos, a gente vai ter muita dificuldade em constituir essas sociedades. Porque dificilmente os empresários, por si só, vão constituir uma sociedade que não tenha risco elevado. Porque uma vez que a maior parte do capital é dos próprios empresários, é difícil eles convencerem outros empresários de que a sociedade é isenta ou tem baixo risco. Agora, quando tem a participação de um grande banco, como o Banco do Brasil, como o FAMPESP, uma associação comercial, alguém de peso, ou um fundo, né, um convênio com fundo, FGO, FGI, Funproger, dá mais credibilidade. Ou seja, as pessoas... não, tem o governo por trás. Então, se alguém não bancar, se acontecer alguma coisa, o governo, vamos dizer assim, dá essa garantia. Então, isso é essencial, ter essa participação. O que a gente não está tendo? A gente tem a Lei 169 de 2019, a Resolução 4.822 agora de 2020, nós temos as regras,
Nós temos, falta um pouco de divulgação, e por isso que a gente agradece muito, né, o teu programa, mais uma vez por dar essa oportunidade para a gente, mas falta a participação de fato, né? A gente tem no papel, a gente tem escrito, a gente não tem na prática. E se não tiver essa participação, esse engajamento, especialmente das entidades públicas, realmente vai ser um sonho, que talvez vai levar mais tempo para a gente poder dizer assim, ó, de fato a SGS está resolvendo um problema que a gente sabe que resolve, né? E eu vou falar assim, ó, esse talvez seja o maior desafio para que as pessoas invistam, né, no sentido de, não só financeiramente falando, esses grandes bancos, né, mas invistam na ideia em si de melhorar um país todo, né? Como eu falei antes, né? Quando eu entrevistei em outra oportunidade, o Ricardo, que também foi um dos autores, né? Idealizadores desse projeto, onde eu citei, né? Que o Brasil pode, né? Estamos em terceiro mundo, né? Que tal, né? Com essa sociedade de garantia solidária, pode se tornar um país de primeiro mundo, como são os casos dos países de primeiro mundo que hoje tem essa lei aplicada. Mas podemos falar que realmente a sociedade de garantia solidária seria aquela frase de juntos somos mais fortes? É exatamente essa ideia. Não deixa de ser uma espécie de cooperativa, né? Ela é do tipo de sociedade anônima, né? As pessoas, ao invés de comprarem cotas, né, e serem remuneradas pelas cotas, elas compram participação, né? Então, elas têm uma participação acionária dentro da sociedade para fazerem jus a um contrato de garantia. Então eu, pequeno empreendedor, o médio empreendedor, foco maior é micro e pequenos, eu precisando de recursos, não tenho garantia, não tenho um imóvel, não tenho um veículo, enfim, não tenho uma garantia, procuro, né, a sociedade, que por isso que teria que ser encabeçada, né, por algum banco, por algum órgão maior, né, que fosse ali o sócio patrocinador, procura a sociedade para comprar uma participação. A gente imagina ali 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, tendo participação, pode fazer jus aos serviços. E o principal deles é o quê? Pedir um contrato de garantia no valor que aquela empresa precisa, 30 mil, 50 mil, 100 mil, enfim, o valor que ela necessite para investir no seu negócio. Pedir essa garantia, né? Ela vai sair de lá, aí vai, lógico, vai ter toda uma análise do rating e tal. Ela sai de lá, então, com um contrato de garantia, com um papel, né, que é avalizado em recurso, que teoricamente esse fundo tem, né? Recurso esse que não é emprestado, né? O recurso é somente para servir como garantia. Ele é aplicado, ele é remunerado, justamente porque quem for investir nele vai ter uma remuneração, porque ele vai render mais do que a poupança. Então é uma opção para os privados, né? Eventualmente quem quiser comprar e não ser usuário do fundo. Eu posso só comprar a participação para receber retorno, como um fundo de investimento normal. Mas no caso do micro pequeno, ele vai comprar para ele pedir um contrato de garantia. Então ele vai receber esse contrato lá de 100 mil, ele vai até o banco dele e fala, agora eu tenho a garantia, eu não tenho um imóvel, mas eu tenho esse papel. Eu preciso de 100 mil, você pode me emprestar? Né? Está avalizado, se eu não pagar, existe toda, né, a questão da garantia que é dada pelo fundo. Então, assim, de forma bem resumida, né, é mais ou menos assim que funciona. Tem todos os requisitos que a resolução determinou, mas de forma geral é permitir que as pessoas que não tenham garantia, e que isso representa entre os 3 maiores problemas hoje de acesso ao crédito, é a falta de garantia.